Quando a bola era o maior inimigo do jogador. Hoje pegamos uma bola de futebol e ela parece algo simples, redonda, leve, impermeável, previsível. Mas durante boa parte da história do futebol não era assim. As bolas usadas durante a década de 50 e 60 eram feitas de couro natural costurado à mão, e isso criava um problema enorme. O couro absorvia água, muita água. Bastava uma partida sob chuva para a bola ficar significativamente mais pesada. Às vezes ela terminava o jogo pesando muito mais do que quando começou. Imagine correr 90 minutos chutando algo que vai ficando cada vez mais pesado. O cadarço que machucava os jogadores, pouca gente sabe disso. As primeiras bolas tinham uma abertura por onde era colocada uma câmara de ar. Depois essa abertura era fechada por um cordão de couro, um verdadeiro cadarço. Quando os jogadores cabeceavam a bola, especialmente em dias molhados, aquele cordão podia atingir a testa. Alguns atletas relatavam cortes, outros relatavam dores. Hoje isso é uma coisa impensável. Mas durante décadas foi normal. Uma outra questão é a chuva. Imagina uma final de Copa ou qualquer jogo europeu sob chuva. A bola absorvia água constantemente, o couro inchava, a superfície mudava, o peso mudava, o comportamento mudava. Um chute aos 10 minutos não era necessariamente igual a um chute aos 80 ou 90. O futebol dependia da adaptação dos jogadores, não da precisão do equipamento. A bola não era perfeitamente redonda, imaginem. Isso é um detalhe fascinante. Hoje é uma bola fabricada com tolerâncias mínimas, quase perfeitas. Mas as bolas antigas apresentavam pequenas deformações. Não eram esféricas, não tinham a mesma uniformidade. Consequência disso, trajetórias menos previsíveis, kicks diferentes, comportamentos diferentes de uma bola para outra, porque elas não eram iguais. Em muitos casos, duas bolas aparentemente iguais se comportavam de uma maneira completamente diferente. O goleiro sofria muito, os goleiros odiavam dia de chuva, porque a bola ficava mais pesada, escorregadia, mais difícil de segurar. Muitos rebotes aconteciam simplesmente porque a superfície do couro encharcado era difícil de controlar. O que hoje os goleiros reclamam da Jabulani, mas naquela época eles reclamavam da própria chuva. O futebol era mais artesanal. Quando assistimos os lances de Pelé, Garrincha ou Didi, esquecemos de um detalhe. Eles faziam aquilo sem as facilidades tecnológicas atuais. A bola não ajudava, os gramados não ajudavam, as chuteiras não ajudavam. Tudo dependia mais da habilidade individual. Talvez por isso aqueles craques sejam tão admirados até hoje. Eles dominavam uma ferramenta muito mais imperfeita do que os jogadores utilizam atualmente. Na década de 60, a FIFA começou a perceber que precisava padronizar melhor o equipamento. As Copas anteriores frequentemente utilizavam bolas diferentes. Não existia uma bola oficial única como conhecemos hoje. Então surgiu a ideia de criar uma identidade, uma bola oficial, uma bola reconhecida mundialmente, uma bola que representasse a Copa. E foi aí que a Adidas entrou definitivamente na história. A Copa de 70 não trouxe apenas uma nova bola, trouxe uma nova filosofia. Pela primeira vez alguém perguntou: como podemos fabricar uma bola melhor? Mas também, como podemos fabricar uma bola melhor para quem está assistindo? E essa pergunta mudaria para sempre a história das Copas do Mundo. Porque a próxima bola não seria apenas um equipamento esportivo, ela se transformaria em um ícone cultural. Seu nome era Telstar. Então chegamos à bola que talvez tenha mudado para sempre a imagem do futebol, a Adidas Telstar. A primeira coisa curiosa é que ela não ficou famosa apenas pelo que fazia dentro de campo, ela ficou famosa pelo que fazia dentro da televisão.
A Telstar tinha 32 painéis, 12 pentágonos pretos, 20 hexágonos brancos. Esse desenho não foi por acaso. A ideia era fazer a bola parecer melhor nas transmissões em preto e branco, que ainda eram realidade na maioria dos televisores do mundo. Ou seja, a bola de 70 não foi pensada apenas para os jogadores, foi pensada para quem estava assistindo, e isso muda tudo, porque ali começava uma nova era. O futebol deixava de ser desenhado apenas para o estádio, ele começava a ser desenhado também para a televisão. Até o nome da bola tinha essa relação, Telstar, uma referência ao satélite de comunicações Telstar lançado nos anos 60, símbolo daquela nova era em que imagens, sons e informações começavam a atravessar o planeta quase que instantaneamente. Isso combina perfeitamente com a Copa de 70. A Copa no México foi justamente a Copa em que o futebol entrou de vez na era da televisão global. Mas tem outro detalhe interessante. A Telstar era feita de couro, ainda não era uma bola moderna como as de hoje. Ela ainda carregava limitações das bolas antigas. Mas visualmente ela era revolucionária, tanto que virou o desenho universal de uma bola de futebol. Se você pedir para uma criança desenhar uma bola, provavelmente ela não vai desenhar a Brazuca, não vai desenhar a Jabulani, não vai desenhar a Al-Hila. Ela vai desenhar uma bola branca com pentágonos pretos. Ou seja, ela vai desenhar uma Telstar. Poucos objetos esportivos conseguiram algo parecido. A Telstar deixou de ser apenas uma bola, virou símbolo, virou ícone. Ela virou a imagem mental que o mundo inteiro passou a ter de uma bola de futebol, e talvez por isso ela seja tão importante. Não porque tenha sido a bola mais tecnológica, não porque tenha sido perfeita, mas porque foi a bola que ensinou o mundo a enxergar o futebol pela televisão. A partir dela, uma bola deixou de ser apenas objeto chutado pelos jogadores. Ela passou a ser também parte do espetáculo visual da Copa do Mundo. Alemanha 74. Quando a Copa da Alemanha começou em 1974, muita gente pensou que a Adidas simplesmente tinha trazido a mesma bola de 70. Visualmente parecia exatamente a mesma, mas os mesmos desenhos, os mesmos hexágonos brancos, o mesmo visual que o mundo inteiro já havia associado ao futebol. Mas isso apenas era aparência. Por dentro, a história era completamente diferente. Até os Telstar de 70 ainda carregava um problema herdado das bolas tradicionais de couro: a água. Quando o campo estava molhado ou chovia, o couro absorvia a umidade. A bola ficava mais pesada, mudava de comportamento, mudava de velocidade, mudava até a forma de quicar. A Adidas decidiu atacar exatamente esse problema. E foi aí que nasceu a Telstar Durlast. O nome Durlast vinha da ideia de durabilidade. A nova bola recebeu um revestimento de poliuretano sobre o couro. Hoje isso parece algo simples, mas em 74 era uma revolução. Pela primeira vez, uma bola da Copa recebia um tratamento tecnológico tão importante. O objetivo era criar uma barreira contra a água. E funcionou. A absorção de umidade caiu drasticamente. A bola mantinha seu peso por muito mais tempo, mantinha sua forma, mantinha seu comportamento. Imagine dois jogos, um em 1966, outro em 74. No primeiro, uma chuva forte poderia transformar completamente a bola durante a partida. No segundo, a mudança era muito menor. Pela primeira vez, os jogadores podiam confiar que a bola do início do jogo seria praticamente a mesma no final. E isso mudou o futebol. Mas havia uma outra vantagem: a resistência. As bolas anteriores sofriam desgaste mais rapidamente. O couro envelhecia, as costuras sofriam, a superfície se deteriorava. A Durlast resistia melhor, era mais robusta, mais estável, mais consistente. E existe um detalhe interessante: a Copa de 74 foi disputada em um país conhecido por sua engenharia.
A Alemanha Ocidental era símbolo de precisão mecânica. Automóveis, máquinas, indústria. Talvez seja coincidência, talvez não. Mas justamente naquela Copa a bola deu um enorme passo em direção à engenharia moderna. Ela deixava de ser apenas um objeto artesanal, começava a se transformar num produto tecnológico. Hoje falamos de sensores, microchips, modelagem aerodinâmica, túneis de vento, mas a origem dessa transformação está aqui, na Telstar Durslast, uma bola que parecia igual por fora, mas que inaugurava uma nova filosofia por dentro. A Telstar de 70 ensinou o mundo a enxergar a bola. A Durlast de 74 ensinou a bola a sobreviver. E talvez seja justamente por isso que mereça muito mais reconhecimento do que normalmente recebe. Se a Telstar ensinou o mundo a reconhecer uma bola de futebol, a Tango ensinou o mundo a admirar uma bola. Quando a Adidas apresentou a Tango para a Copa da Argentina de 78, ela não estava apenas lançando uma bola, estava lançando um novo conceito, uma nova identidade visual, um novo padrão para o futebol mundial. E talvez o mais impressionante seja que esse desenho sobreviveria por mais de 20 anos. Até hoje, quando alguém vê uma Tango, imediatamente sabe que está olhando para uma bola de Copa do Mundo. Mas existe um detalhe que pouca gente percebe. Aqueles desenhos pretos não eram círculos, não eram painéis redondos, eram apenas triângulos e curvas cuidadosamente posicionados. O cérebro humano completava a imagem, criando ilusão visual de 12 círculos ao redor da bola. Era uma espécie de truque óptico, um exercício de design extremamente interessante. Na prática, a Adidas havia transformado uma bola em uma peça de arte industrial. Pela primeira vez, o desenho da bola era tão importante quanto a sua construção, e o sucesso foi tão grande que a empresa decidiu não abandonar aquela linguagem visual. Muito antes, pelo contrário, ela passou a evoluir o conceito tango durante décadas. Vieram Tango Espanha em 1982, Azteca em 1986, Etrusco Único em 90, Questra em 94, todas diferentes, mas todas descendentes diretas da tango. Durante quase 20 anos, o futebol mundial viveu sob influência daquele desenho criado em 78. Isso jamais aconteceu com outra bola, mas a tango não era apenas bonita, ela também era melhor. A Adidas aperfeiçoou os materiais utilizados na Telstar Durlast, melhorou a impermeabilização, melhorou a durabilidade, melhorou a resistência ao desgaste. A bola mantinha suas características por mais tempo, mantinha sua forma, mantinha seu peso, mantinha seu comportamento. Hoje parece normal, mas em 78 isso representava um enorme avanço. A cada Copa a bola se tornava menos artesanal e mais tecnológica, menos dependente das condições climáticas, mais previsível, mais confiável. E existe uma coisa fascinante. Talvez a tango tenha sido a primeira bola da história que as pessoas desejavam possuir mesmo sem jogar futebol. E ela virou objeto de decoração, objeto de coleção, objeto de desejo. Muita gente comprava a tango simplesmente porque ela era bonita. Isso mostra uma mudança importante. A bola deixava de ser apenas equipamento esportivo. Passava a ser um produto global, uma marca, um símbolo, uma peça de design reconhecida no mundo inteiro. Se a Telstar foi a bola que conquistou a televisão, a tango foi a bola que conquistou a cultura popular. E talvez nenhuma outra bola tenha exercido tanta influência visual sobre tantas gerações, porque durante décadas, quando alguém pensava em Copa do Mundo, pensava automaticamente na imagem de uma tango. Não era apenas uma bola, era o rosto visual do futebol mundial. A Tango Espanha, de 82, é uma bola muito simbólica, porque ela representa uma despedida. Foi a última bola de couro usado em uma Copa do Mundo. Mas ao mesmo tempo já apontava para o futuro.
Visualmente, ela ainda seguia a família Tango, aquele mesmo desenho lançado em 78, aqueles painéis que criavam a ilusão de círculos, aquela identidade visual elegante, clássica, quase artística. Mas por baixo daquela aparência tradicional havia uma tentativa clara de resolver o velho problema de futebol: a água. As bolas de couro tinham uma grande fraqueza. Quando chovia, elas absorviam umidade, ficavam mais pesadas, mudavam de comportamento e prejudicavam o jogo. A Tango Espanha tentou resolver isso com uma inovação importante para a época. As costuras receberam uma espécie de vedação emborrachada. A intenção era diminuir a entrada de água e tornar a bola mais resistente. Era como se a Adidas estivesse tentando levar o couro ao seu limite máximo. Mas havia um problema. O couro tinha chegado perto de seu fim como material principal. Por melhor que fosse o tratamento, por mais cuidadosa que fosse a construção, havia limitações naturais. O futebol estava ficando mais rápido, as transmissões estavam melhores, os gramados mudavam, os jogadores chutavam mais forte. O mundo começava a exigir uma bola mais precisa, mais constante, mais previsível, e o couro já não conseguia acompanhar tudo isso. Por isso a Tango Espanha é tão interessante. Ela foi ao mesmo tempo uma evolução e uma despedida. Era uma bola melhor que suas antecessoras, mais protegidas contra a água, mais resistentes, mais estável. Mas também era o último capítulo de uma era artesanal. Depois dela, o futebol entraria definitivamente no mundo dos materiais sintéticos. A bola deixaria de ser couro tratado, passaria a ser engenharia. E talvez essa seja a melhor forma de entender a Tango Espanha. Ela foi o último grande suspiro da bola clássica, o último adeus ao couro, a última bola de uma época em que o futebol ainda carregava cheiro de grama molhada, chuteira pesada e bola costurada. Depois dela, nada seria igual. Se a Tango Espanha foi o último capítulo do couro, a Azteca foi o primeiro capítulo do futuro. E não estou exagerando. A Copa do México de 86 marcou uma das maiores revoluções tecnológicas da história das bolas. Pela primeira vez, uma Copa do Mundo seria disputada com uma bola totalmente sintética. Pode parecer um detalhe, mas não era. Era uma transformação comparável à passagem da máquina de escrever para o computador, assim, ou do filme fotográfico para a fotografia digital, assim. O futebol estava abandonando um material que o acompanhava há quase um século e estava entrando numa nova era. O couro tinha servido bem ao futebol, mas possuía limitações que a tecnologia não conseguia mais ignorar. Absorvia água, sofria deformações, mudava de peso, envelhecia, desgastava-se rapidamente. Os engenheiros da Adidas perceberam que já não valia mais a pena tentar melhorar o couro, era preciso substituí-lo. Foi exatamente isso que aconteceu com a Azteca. Pela primeira vez, a superfície externa era totalmente sintética, sem couro, sem concessões, sem meio termo. Era uma ruptura completa com tudo que havia existido antes. A Copa de Maradona tinha uma bola revolucionária. Existe uma curiosidade interessante. Todo mundo lembra de 86 por causa de Maradona, a mão de Deus, o gol do século contra a Inglaterra, a Argentina campeã. Mas quase ninguém percebe que aquela Copa também foi um marco tecnológico. Enquanto o mundo observava Maradona fazer história, a bola também estava fazendo história, só que de uma forma mais silenciosa. O México voltava a receber uma Copa depois de 16 anos, de 70, e a altitude continuava sendo um desafio. Cidade do México, mais de 2.200 metros acima do nível do mar. Nessa altitude, o ar é menos denso, a bola viaja mais rápido, percorre distâncias maiores, pode apresentar trajetórias diferentes. A Adidas precisava de uma bola extremamente estável, mais previsível, mais uniforme, mais confiável. A Azteca nasceu para enfrentar exatamente esse desafio.
Pela primeira vez, a bola não mudava durante o jogo. Imagina uma partida sob chuva. Nas décadas anteriores, a bola absorvia água, o peso aumentava, a velocidade diminuía, o comportamento mudava. Com a Azteca, isso praticamente desapareceu. A absorção de água caiu drasticamente. O peso permanecia muito próximo do início ao fim da partida. Isso permitia algo que hoje parece normal, mas naquela época era revolucionário. Os jogadores podiam confiar na bola. Ela reagia quase da mesma forma aos 5 minutos ou aos 85 minutos. Chutes mais fortes e passes mais precisos, a superfície sintética também trouxe outra vantagem: uniformidade. A bola passou a responder de maneira mais consistente aos chutes, mais velocidade, mais precisão, mais controle. Os atacantes adoraram. Os goleiros começaram a perceber que o futebol estava mudando. A partir daquele momento, as bolas passarão a favorecer cada vez mais a velocidade do jogo. A primeira bola inspirada numa cultura de país, mas a revolução da Azteca não foi apenas tecnológica, ela também foi cultural. Até então, as bolas eram basicamente bolas, bonitas, funcionais, mas sem uma ligação forte com o país anfitrião. A Azteca mudou isso. Os desenhos da bola foram inspirados na arte e na arquitetura da civilização azteca. Pela primeira vez, uma bola contava uma história. Pela primeira vez, ela carregava elementos visuais da cultura do país sede. Hoje isso parece normal, mas em 86 era novidade. A bola deixava de ser apenas equipamento esportivo. Passava a ser também uma homenagem cultural. Quando observamos uma bola atual cheia de tecnologias, materiais especiais e estudos aerodinâmicos, é fácil esquecer onde tudo começou. Mas boa parte da história moderna das bolas nasce aqui, na Azteca. Ela mostrou que o futuro não estava em aperfeiçoar o couro, estava em abandoná-lo. Ela mostrou que a tecnologia podia melhorar o espetáculo. E mostrou que uma bola podia ser mais do que uma ferramenta. Podia ser uma mensagem, um símbolo, uma representação do país que recebia a Copa. Por que a Azteca é tão importante? Porque ela fez duas coisas ao mesmo tempo. Ela enterrou definitivamente o passado e ela inaugurou o futuro. A Telstar mudou a forma como enxergávamos uma bola. A Tango mudou a forma como desenhávamos uma bola, mas a Azteca mudou a forma como construíamos uma bola. E todas as bolas modernas que vieram depois, sem exceção, são descendentes diretas daquela revolução iniciada no México 86. Por isso, a Azteca não foi apenas a bola da Copa de Maradona. Foi a bola que abriu as portas para o futebol moderno. Se a Azteca de 86 abriu a porta para a era sintética, a Etrusco Único foi a primeira bola que realmente começou a parecer uma bola do futuro. E talvez o mais curioso seja que ela nasceu justamente na Itália. Um país onde arte, design e engenharia sempre caminham juntos, porque a Etrusco Único não foi apenas uma evolução, ela foi um salto tecnológico. Pela primeira vez, a tecnologia entrou para dentro da bola. Até os anos 80, as grandes mudanças aconteciam principalmente na superfície: impermeabilização, revestimentos, materiais externos. Mas a Adidas decidiu fazer algo diferente. Em vez de melhorar apenas o lado de fora, começou a trabalhar também o lado interno. A Etrusco Único recebeu uma camada interna de espuma sintética de poliuretano. Parece algo simples, mas isso mudou muita coisa. A bola passou a ser mais macia, mais rápida, mais confortável no domínio, mais precisa nos passes, mais eficiente nos chutes. Pela primeira vez, a sensação ao tocar na bola passou a fazer parte do projeto. Não era apenas uma questão de resistência, era uma questão de experiência. A bola ficou mais viva,
Muitos jogadores da época relatavam que a Etrusco parecia mais viva, mais responsiva. A energia do chute era transferida de forma mais eficiente. A bola saía mais rapidamente dos pés. Era como se tivesse mais elasticidade, mais reação, mais velocidade. Os atacantes adoravam. Os goleiros começavam a perceber que o futebol estava ficando cada vez mais rápido. O combate definitivo contra a água, a Azteca já havia reduzido drasticamente isso, mas a Etrusco foi além. A espuma interna também ajudava a manter características constantes, mesmo em condições adversas. Chuva, umidade, campos pesados. Tudo isso passou a interferir menos no comportamento da bola. Hoje isso parece normal, mas em 90 era uma enorme vantagem. Pela primeira vez, os jogadores podiam esperar praticamente a mesma resposta da bola em qualquer condição climática. Quem eram os etruscos? O nome da bola não foi escolhido por acaso. Antes dos romanos dominarem a Itália, existiu uma civilização chamada etrusca. Os etruscos viveram na Península Italiana séculos antes do Império Romano e ficaram conhecidos pela arte, pela arquitetura e pela sofisticação cultural. Adidas decidiu homenagear essa civilização. Por isso surgiram as famosas cabeças de leão estilizadas presentes nos triângulos pretos da bola. Quase ninguém percebe esse detalhe, mas cada um daqueles desenhos representa elementos da arte etrusca. Mais uma vez, a bola deixava de ser apenas equipamento esportivo, ela contava uma história. O marketing entra em campo. Aqui acontece outra mudança importante. Talvez pela primeira vez a bola tenha sido tratada como um produto global. Hoje nós estamos acostumados com isso. Existem comerciais, lançamentos, campanhas mundiais, coleções especiais. Mas em 1990 isso ainda estava começando. A Adidas percebeu que a bola da Copa era muito mais do que um objeto usado durante um mês. Era uma marca, um símbolo, um produto desejado em todo o planeta. Milhões de pessoas queriam possuir exatamente a mesma bola utilizada pelos jogadores, não para jogar, mas para colecionar, exibir, guardar. O futebol estava ficando mais rápido. Existe um aspecto que pouca gente comenta. Ao observarmos as bolas das Copas, percebemos uma tendência muito clara. A cada geração elas ficavam mais leves, mais rápidas, mais precisas, mais previsíveis. E isso influencia diretamente no jogo. O futebol dos anos 50 era diferente do futebol dos anos 90. E parte dessa diferença está na bola. A Etrusco Único ajudou a acelerar essa transformação. Ela favorecia trocas rápidas de passes, lançamentos longos, chutes de média distância, velocidade de circulação. O futebol moderno começava a ganhar forma. Uma bola injustamente esquecida. Quando as pessoas lembram das bolas das Copas, normalmente falam da Telstar, da Tango, da Jabulani, da Brazuca, mas raramente lembram da Etrusco Único. E isso é injusto, porque ela foi uma das bolas mais importantes da história. Talvez não pelo visual, talvez não pela fama, mas pela tecnologia. Foi ela que mostrou que o futuro das bolas não estava apenas na superfície, estava também no interior, nas camadas invisíveis, na engenharia, na ciência dos materiais, na sensação de toque, na transferência de energia, do comportamento aerodinâmico. O legado da Etrusco. Se a Telstar ensinou o mundo a enxergar uma bola, se a Tango ensinou o mundo a admirar uma bola, se a Azteca ensinou o mundo a abandonar o couro, a Etrusco Único ensinou o mundo a construir uma bola moderna, porque foi nela que a engenharia começou a ocupar um espaço tão importante quanto o design.
E todas as bolas que vieram depois carregam um pouco da filosofia inaugurada pelo Etrusco. Uma filosofia simples. A verdadeira revolução não precisa ser vista. Às vezes ela acontece dentro da bola. A bola que nasceu olhando para o espaço. Se a Etrusco Único representou a entrada definitiva da engenharia dentro da bola, a Questra representou algo ainda maior. Ela foi criada para voar, literalmente. Quando a Adidas começou a desenvolver a bola da Copa dos Estados Unidos, o mundo comemorava 25 anos da chegada do homem à Lua. E isso influenciou diretamente no projeto. O nome Questra vem da palavra inglesa quest, busca, exploração, descoberta. A ideia era homenagear o espírito das missões espaciais. E isso aparece claramente no visual da bola. Os desenhos lembram satélites, órbitas, corpos celestes, tecnologia aeroespacial. Pela primeira vez, uma bola de copa parecia saída de um laboratório da NASA. A bola ficou mais leve, mas a grande revolução não estava no desenho, estava na construção. A Questra recebeu uma espuma sintética extremamente avançada para a época, mais leve, mais elástica, mais eficiente na transferência de energia. O resultado foi imediato. A bola saía mais rápida dos pés, viajava mais, respondia melhor aos chutes. Os atacantes adoraram, os goleiros sempre começaram a ficar mais preocupados do que já estavam. A física começou a entrar em campo. Até os anos 80, a preocupação principal era como tornar a bola mais resistente. A partir da Questra, a pergunta mudou: como tornar a bola mais eficiente? Parece a mesma coisa, mas não é. Os engenheiros passaram a estudar velocidade de saída, transferência de energia, deformação de superfície, estabilidade no voo, resposta ao impacto. A bola passou a ser desenvolvida com um objeto aerodinâmico. Os chutes ficaram mais perigosos. Quem jogou futebol nos anos 90 costuma lembrar disso. A Questra parecia acelerar mais rapidamente. Os chutes de longa distância ganharam força. As cobranças de falta ficaram mais agressivas. A bola respondia de forma muito mais explosiva. Muitos goleiros afirmavam que ela chegava mais rápido do que eles estavam acostumados. Talvez pela primeira vez uma bola tenha sido claramente percebida pelos jogadores como um avanço tecnológico. O futebol estava ficando um esporte televisível. Existe um detalhe interessante. A Copa de 94 foi um enorme sucesso de audiência. Os Estados Unidos não eram uma potência do futebol, mas era uma potência da televisão, da publicidade, do marketing, do espetáculo. E a Questra nasceu neste ambiente. Ela precisava ser bonita, reconhecível, fotogênica. A bola da Copa começava a ser pensada não apenas para os jogadores, mas também para milhões de telespectadores. A Copa dos Recordes. A Copa de 94 bateu recordes de público nos estádios. Mais de 3,5 milhões de espectadores compareceram às partidas. Até hoje é uma das Copas mais assistidas presencialmente na história. E a Questra esteve presente em todos aqueles momentos. Romário, Bebeto, Baggio, Stoichkov. Todos eles ajudaram a transformar aquela bola em um ícone. O nascimento da bola moderna. Quando observamos a Questra hoje, ela parece relativamente simples, mas em 94 ela era futurista. Representava uma mudança de mentalidade. O futebol já não estava apenas evoluindo, estava sendo projetado, planejado, calculado. A ciência começava a caminhar lado a lado com o esporte. A bola dos atacantes. Se você perguntar para muitos jogadores daquela geração qual a sensação da Questra, provavelmente ouvirá a mesma resposta. Ela era divertida.
A bola acelerava, ela respondia, obedecia, premiava quem chutava forte, premiava quem arriscava, premiava quem tentava. Por isso, muitos atacantes guardam lembranças tão positivas dela. A Telstar ensinou o futebol a aparecer na televisão. A Tango ensinou o futebol a ter identidade visual. A Azteca ensinou o futebol a abandonar o couro. A Etrusco ensinou o futebol a usar engenharia. Mas a Questra ensinou o futebol a usar aerodinâmica. Ela foi uma das primeiras bolas desenvolvidas pensando não apenas no contato com o pé, mas também no que acontecia depois, no voo, na trajetória, na velocidade, na física. E talvez por isso ela tenha sido tão marcante, porque foi a primeira bola que realmente começou a se comportar como as bolas modernas. Quando Romário levantou a taça em Pasadena, não era apenas o Brasil que estava entrando numa nova era. As bolas das Copas também estavam. Só para deixar registrado, eu sei que o capitão era o Dunga e ele levantou. Existe uma coisa curiosa sobre a Tricolore. Quando ela foi apresentada para a Copa da França de 98, muita gente olhou para ela e pensou: bonita. Mas poucos perceberam que estavam vendo uma revolução. Porque a Tricolore não mudou apenas a tecnologia, ela mudou a aparência do futebol. Pela primeira vez na história das Copas do Mundo, a bola oficial deixava de ser predominantemente branca. Hoje parece normal, mas durante décadas as bolas seguiram praticamente o mesmo padrão visual. O branco, o preto, algumas pequenas variações. Nada muito ousado. A Tricolore quebrou essa tradição. O futebol entra na era das cores. A França queria fazer uma Copa moderna, visualmente marcante, global, televisiva. E a Adidas entendeu isso perfeitamente. A Tricolore recebeu as cores da bandeira francesa: azul, branco, vermelho. Além disso, sumiram os elementos gráficos inspirados no símbolo nacional francês, o galo. Pela primeira vez, uma bola da Copa parecia carregar a identidade de um país inteiro. Ela não era apenas a bola da Copa realizada na França, ela parecia francesa. Essa diferença é enorme. A bola passava a contar uma história visual imediatamente reconhecível. O mundo estava mudando. Lembre-se do contexto. Estamos em 1998, a internet começando a se popularizar, televisão por assinatura crescendo, computadores entrando nas casas, o design se tornando cada vez mais importante. As marcas estavam descobrindo algo fundamental. As pessoas não compram apenas produtos, elas compram símbolos, compram histórias, compram identidade. A Tricolore foi uma das primeiras bolas a entender isso completamente. Mas existe algo ainda mais importante. Por dentro, ela era muito diferente da Questra. A Adidas desenvolveu uma nova geração de espuma sintética, mais leve, mais uniforme, mais eficiente. As chamadas microcélulas internas ajudavam a distribuir melhor a tecnologia do impacto. Traduzindo, quando o jogador chutava a bola, respondia de maneira mais consistente, mais previsível, mais rápida, mais precisa. O sonho dos atacantes. Os atacantes adoraram. A bola acelerava bem, respondia rapidamente, permitia finalizações violentas, chutes de longas distâncias, curvas, efeitos, trajetórias agressivas. Era uma bola que recompensava a técnica, mas também favorecia a ousadia. Se o jogador arriscasse, a bola ajudava. Os goleiros começavam a desconfiar, sempre os goleiros. Existe uma história que se repetia várias vezes na Copa seguintes. Toda vez que a Adidas lançava uma bola mais rápida, os atacantes comemoravam
e os goleiros reclamavam. A Tricolore foi um dos primeiros exemplos claros disso. Ela chegava mais rápido, mudava de direção com mais facilidade, exigia reflexos mais rápidos, exigia adaptação. Os goleiros perceberam que o futuro não seria fácil. A Copa de Zidane. Existe algo interessante. Muitas bolas acabam sendo lembradas por um jogador. A Telstar lembra Pelé, a Azteca lembra Maradona, a Brazuca lembra o 7-1 e a Tricolore lembra Zidane. A imagem de Zidane levantando a taça em Paris está eternamente ligada àquela bola. Quando pensamos na França campeã de 98, quase sempre imaginamos a Tricolore ao lado. O marketing assume o controle. Talvez nenhuma bola anterior tenha sido tão explorada comercialmente. A Adidas percebeu que a bola da Copa era uma marca global. A Tricolore apareceu em campanhas publicitárias, em vitrines, em coleções especiais, em lojas do mundo inteiro. Ela não era apenas um equipamento esportivo, era produto de desejo, objeto de coleção, peça de design. Uma bola muito à frente do seu tempo. Hoje olhamos para a Tricolore e ela parece normal, mas em 98 ela era ousada, colorida, moderna, diferente. Ela mostrou que uma bola de Copa podia ser mais do que funcional, podia ter personalidade, podia ter identidade, podia ter estilo. A Telstar ensinou que o futebol podia aparecer na televisão. A Tango ensinou o futebol a ter design. A Azteca ensinou o futebol a abandonar o couro. A Etrusco ensinou o futebol a usar engenharia. A Questra ensinou o futebol a explorar a aerodinâmica. E a Tricolore ensinou o futebol a usar identidade visual. Depois dela, nenhuma bola de Copa voltou a ser totalmente branca. Todas foram coloridas. Histórias, símbolos, referências culturais. Porque a Tricolore mostrou que uma bola podia representar um país inteiro. E talvez seja exatamente por isso que ela continua sendo uma das mais bonitas e elegantes de todo o mundo. E não esqueça, inscreva-se no canal, deixe o like, comente e compartilhe. Isso nos ajuda bastante. E agradecendo os nossos colaboradores, Janaína Silva, ajudando você a investir melhor. E Auto Novo, seu carro amassou ou arranhou, a Auto Novo resolve.